Fala pessoal, tudo bem? Fazer um videozão aqui do Maré, tá? Esse carro é excepcional, tá prometido aí para vocês um vídeo completo dele. Vai ter bastante coisa. É um carro que ele tem encantado. A gente tá um tempo rodando com ele aí e o carro é incrível, tá? Ele ainda tá com uma performance aí que, meu, você anda com tanta coisa, você anda com tanta coisa boa. Faz tchauzinho lá, gordo, pra câmera lá. Você anda com tanta coisa boa. Não é esse daqui é? Coisa Não, boa. não é esse daqui não, é a Blazer ali atrás, ó. Você Mais anda com confiável. É o mais confiável dos três, é o Vortec ali, ó. você anda com tanta coisa boa, só que você anda com um carro desse daqui, ele ainda impressiona em todos os sentidos até hoje, desde o conforto até os detalhes, até principalmente o principal que vocês sabem, tá? A performance, que não é algo excepcional não, tá? Mas a performance aliado ao ronco, né? A sinfonia que produz esse 5-Tech, tá? Então, alguns falam que não, que isso daqui é produção. Eu comentei lá, um rapaz falou que não, é produção da Fiat e tal, mas o que eu saiba, a origem desse motor equipava os Lancia lá da época e a Fiat começou a colocar nos produtos deles, assim como compartilhava aí várias tecnologias de Alfa Romeo e de marcas superiores na aquisição, assim como a Volkswagen faz também, com Audi e dentre tantas outras marcas, tá? Bom, isso daqui o que que é, tá? É um Fiat Marea versão ELX. Ela tem um motor propulsor 2.0 20 válvulas. Aí estima-se aí que chegam a uns 150 cavalos e na época, por conta de alíquota de imposto e tal, foi declarado a menos. Não sei se isso é verdade, não sei se isso daí é mito, tá? Mas assim, ela desenvolve muito bem, tá? É um motor muito bom. Eu diria que ele não é tão elástico quanto o 2.0 16 válvulas que equipava o Tempra, tá? Da época. Ele tem esse daqui, ele detém das suas limitações. É um motor mais característico, mais áspero. Ele não é tão elástico, mas ele é muito mais forte, muito mais torcudo. Esse carro em especial, ele tem uma história bacana, tá? Ele pertenceu aí ao proprietário. Curiosamente, ele tinha aí um vínculo maior aí com a montadora, tá? Ele fornecia aí as chaves para toda a linha Fiat, nacionalizou a linha de produção para poder produzir as chaves desse carro, inclusive. E aí como que foi a história desse carro, tá? Ele tinha o filho dele, esse carro é do filho dele, tinha um Tempra 16 válvulas 0 km. O pai pegou, esse carro existe até hoje, esse carro é o que mais encanta, uma HLX. Tá rodando com a mãe dele, é uma HLX branca 99 que a Fiat vendeu diretamente aí para esse fornecedor, tá? E eles têm o carro até hoje. E aí, por ter uma Maré em casa, tal, o rapaz era apaixonado, fazia faculdade na época, era apaixonado por Fiat e ele trocou o Tempra que ele tinha na época. Ele estava me contando, era um Tempra 16 válvulas. E ele fez a troca aqui por esse Fiat que na época tinha 1 ano de uso, tá? Eles eram de Boituva, os pais são de Boituva e o carro está emplacado lá ainda, tá? Bom, curiosamente, o que esse carro tem, tá? De mais especial seria ele ser uma versão ELX. Então esses emblemas aqui eles foram trocados, tá ali até mal posicionado, tá? Os originais eles estão aí com o carro, os originais que saíram de fábrica, naturalmente já esverdeados, sem o cromo, tá? Esse carro ele é uma versão ELX e a maioria não permaneceu até hoje, tá? Não existe mais ELX 20 válvulas com essa traseira, tá? Isso que torna ele mais legal, tá? O Maré ele foi comercializado com a outra traseira que o pessoal de clube e tal, essas coisas gostam de chamar de Maré Bad Boy, que ele vem com o farol desenvolvido do desenho dos Lancia ali atrás e
na nossa opinião, ele perde um pouco do projeto. Ele foi comercializado não só aqui no Brasil, mas você encontra aquela traseira no leste europeu, ainda algumas unidades. Provavelmente saiu aqui de Betim e foi para lá, tá? Mandaram para lá o carro. Aquela traseira ela foi desenvolvida aqui, mas o projeto original seria isso daqui, tá? Esses desenhos da carroceria do carro fazem jus ao nome dele, tá? Maré, Mari, Marola, e todo o desenho dele não tem nada de retilíneo. Se você vai ver, é totalmente orgânico, desde lá da frente, onde ele puxa afunilado, as laterais de porta. Vocês podem perceber a perfeição deste carro, que ele não tem... Você trouxe aí, gordo, aquele negócio chato que mede densidade de pintura? Não tá? Esse carro aqui, ele não tem repintura, ele tem apenas uma peça repintada, que depois eu vou mostrar para vocês. O restante é totalmente original, tá? Então dá para analisar perfeitamente o quão orgânico que é o desenho desse carro, tá? Então assim, é difícil ver na indústria uns projetos assim, tá? Que normalmente as pessoas ou gostam ou odeiam. Você pega muito lá na Europa o desenho dos Lancia. Se você jogar aí no Google e dar uma olhada na linha Lancia de veículos da década de 90, ou você vai gostar ou você vai odiar, tá? Porque são carros muito orgânicos, muito arredondados, enfim. E era o que fazia aqui o sentido para este carro. Olha só esse retrovisor, tá? Que espetáculo. E aqui esse paralama, como eu falei, como eu comentei, ele faz vinco perfeitamente aqui, ó, tá? Ó, percebam. Ó, olha como que o carro ele faz ali, ó, um vinco no início da frente e as curvas ali na lateral, tá? Então assim, é um projeto muito bem acentuado, muito bem desenvolvido e com muita personalidade, tá? Essa daqui é a grade original do carro, tá? É arredondada, vocês podem perceber que aqui os faróis não foram trocados, são faróis únicos, tá? Dela até hoje, são peças originais, tá? Sem reparo. Como eu comentei para vocês, esse carro ele é totalmente original, ele só tem uma peça que foi reparada, tá? O proprietário me contou, não foi por vontade dele, o que foi acordado na época no concessionário não foi mantido. Prometeram para ele voltar no martelinho a peça e na verdade foi feito aí um serviço de repintura, tá? Seria essa peça única aqui, tá? Esse paralama. No restante, todo o carro é original, tá? Então, capô, laterais, teto, para-choques, tá? Podem perceber que, ó, não há desgastes nessas borrachas, tá? E nessas divisões aqui das portas, ó, tá? Também não tem desgastes. O carro foi muito bem preservado, tá? Só tem algumas marcas aqui de chuva ácida. Isso daqui sai com aquela clay bar que eles falam lá, ou se você mandar fazer um bom polimento com vitrificação e pedir para o rapaz trabalhar. Esse carro aqui ele foi lavado com cera, tá? Por isso que ele tá com um brilho assim, mas há anos que ele não é polido, tá? Vou mostrar para vocês um pouco ali do interior. Vale ressaltar uma coisa bacana, tá? A suspensão está com as molas e amortecedores originais da linha Turbo de 99 e 2000, tá? Então você tem aí os amortecedores e as molas, tá? Porque ele se queixou, tá? Que o carro ele tinha uma flutuação traseira que incomodava ele e até comentou que a performance do Tempra que ele tinha era melhor em curva, tal e tudo mais. Então na época ele fez a aquisição do jogo de rodas e do sistema de suspensão que a Fiat utilizava aí na linha Turbo, tá? Vou mostrar para vocês aqui o interior do carro. Esse carro é um espetáculo, é um privilégio.
Ele foi revisado até os 100 mil quilômetros em concessionário Fiat. Hoje ele se encontra com 140 mil quilômetros apenas. O encanto do Marea, tá? Que é assim, eu acredito que é a época mais soberba da Fiat. Que eu falei pra vocês, olha que bacana. Retrovisor manual, é um LX. Esse carro ele é raríssimo, tá? Ele não é uma HLX, não é uma SX 20 válvulas, é uma ELX. Ele é raríssimo, esse carro não existe, tá? A época soberba da Fiat era o acabamento, tá? Então esse carro aqui na ELX eu acho mais bonito do que o interior da HLX. Ele vinha aqui com esse interior em azul, meio esverdeado, tá? Ele é um pedaço azul e ele tem esses detalhes em verde água. É soberbo, é um encanto, tá? E esses os formatos dos bancos do Marea, que equipa aí a linha Brava também, tal e tudo mais, tá? Eles te abraçam perfeitamente, tá? Aqui a gente pode ver que o carro realmente ele faz jus à quilometragem, que você não tem abas dos bancos quebradas, tá? Você não tem aquelas abas quebradas, aquele banco que já está afundado, tá? Aquele tecido que ele está soltando, então tem mais tecido, que seria algo normal, tá? O carro conservado tal, ele tem um desgaste, tá? Mas esse daqui ele realmente ele atesta a quilometragem dele, tá? Tirando aqui também pelo volante, você pode ver que o volante dele, isso é característico do Fiat, tá? Dessa época. Há um desgaste, tá? Mas é superficial, tá? É condizente com a quilometragem que ele marca lá. Olha, eu convido vocês, tá? Quem tiver interesse nesse carro aqui, o cheiro que ele tem de maré, bom, eu vivi isso daqui, acho que eu já comentei, meu pai tirou um HGT em dezembro de 2000 e é uma volta no tempo. O cheiro, o aroma desse carro é espetacular, tá? Bom, eu acho que aqui dispensa comentários. Tá? Vocês podem ver que assim é um carro que ele não foi maquiado, né, para eu fazer a filmagem para vocês. Olha o brilho natural que tem as peças plásticas, tá? Não tem desgaste, tá? O aroma do carro é algo incrível, tá? Essas peças aqui, diferente depois da linha nacional dos Mareas, esse carro ele é nacional, desculpa, diferente da segunda geração do Marea, esses detalhes aqui eles são mais escuros, tá? Não é aquela peça clara, tal e tudo mais. Este painel aqui também ele é conhecido como painel italiano, tá? Por conta aí das saídas de ar, tal, serem retilíneas, tá? Então, diferente do que vocês já estão acostumados aí, do copinho que sobe e desce, aqui não, só a aleta, ó. Ele sobe e desce a aleta. Esse carro é curioso porque ele, acredito que seja aí uma primeira produção, né? Então ele tá, porque o pessoal fala assim, poxa, você identificar quando o Fiat Marea ele é o importado, ele é a primeira leva que veio da Itália, quando eu dou uma olhada no painel, né? E ele tem aqui o painel com os difusores quadrados. Ou então quando é uma versão de entrada, uma versão básica, e ele tem o bigode traseiro em preto, tá? Não é o caso desse carro, tá? Ele não é a versão de entrada, ela é uma intermediária, mas ele é nacional e curiosamente ele tem o painel da italiana. Por ser, acredito eu, aí que o início da produção do veículo, né? O início da produção do carro, tá? Deixa eu mostrar ali atrás para vocês. Que espetáculo de carro. Ele vinha aqui com a opção para você subir e descer a altura do banco. Ele também tem
o volante escamoteável, tá? Que você regula ali, os plásticos da pedaleira, tá? Olha que espetáculo isso, tá? O antigo proprietário foi muito zeloso, porque o carro ele não tem marcas de uso, tá? É difícil a gente ver isso, tá? Não é frequente, você não acha carros assim com certa frequência, tá? É uma raridade, então não é fácil, você não tem aquilo para ficar achando, para ficar mostrando, porque normalmente a pessoa compra um carro, seja caro, seja barato, e utiliza, né? E tudo tem seu tempo de vida útil, tá? Esse carro aqui, ele não tem nenhuma maleta ali quebrada da saída de ar traseiro, que é característico de não existir mais, tá? Tanto em maré quanto em Fiat Tempra. O Tempra não existe mais nem o copinho, a maré fica ainda a peça ali, mas as aletas ali não existem mais, esse carro conserva, tá? Aí comprovando que é um espetáculo. Teto claro, tá? Não era de pessoa fumante, tá? Não foi refeito. Bom, tudo original, né? Eu convido quem tiver interesse aí, vale muito a pena vir ver, porque o carro é um espetáculo. O carro é um espetáculo. Única coisa ruim, nunca se comparou com o Tempra, porque o espaço do projeto, isso daqui era, a gente até quando pegou o Brava, era o espaço do carro, o Tempra é incomparavelmente melhor, superior, tá? Aqui pode ver que, ó, o banco ele tá totalmente para trás. Onde está meu joelho? Eu tenho 1,74 m, tá? Ali não, ali tá regulado para uma pessoa da minha altura, ali justinho. Só que a diferença, o banco ele acomoda muito mais, tá? Ele te absorve mais, então aí acaba compensando. Tá? Esse carro, por ser um ELX, ele não vai ter o terceiro encosto de cabeça, que na época, quando ele foi lançado, era uma inovação, tal e tudo mais. Ele vem só com um par aqui traseiro, tá? É muito bonito, não sei se